Olá, alunos. Nossa aula de filosofia, continuando nosso conteúdo central, nosso assunto central, que é mito e filosofia. Hoje nós iremos estudar no nosso material didático, no nosso livro aí, que está em PDF, foi colocado nos grupos ou no grupo. Se encontra nosso conteúdo hoje na página 24 à página 25. E tem como tema, a seguinte pergunta: mas, enfim, o que é o mito? O que é o mito? Então, o mito, o pensamento mítico, é por natureza uma explicação da realidade que não necessita de metodologia e rigor. Ou seja, o mito ele está mais voltado para a questão daquilo que não tem necessidade de ser verificado, aquilo que é preciso ser verificado, aquilo que, vamos dizer, não precisa de uma metodologia para verificar uma determinada crença, como é o mito, Porque o mito, na realidade, são crenças, certo? São crenças, são culturas, e que não existe uma metodologia, ou não desenvolve-se uma metodologia para explicar o mito. Já o logos, é caracterizado pela tentativa de dar uma resposta dar uma resposta a essa mesma realidade a partir de conceitos racionais. Ou seja, enquanto de um lado o mito, não tem ou não necessita de uma metodologia, não precisa de rigor para que venha a ser explicado, certo? O logos, alunos, é questão da ciência, Logos significa ciência, estudo, entre outros termos. Então vejamos, já o logo ele se caracteriza, pela tentativa de dar resposta a essa mesma realidade a partir de conceitos racionais, ou seja, ele, o logos, ou a ciência como nós conhecemos hoje, ela vai procurar explicar dentro de conceitos racionais, dentro de conceitos que pode ser medido ou que pode ser provado, certo? Ele vai procurar ali explicar a mesma realidade, que já o mito não tem metodologia, não tem rigor. Continuando aqui, nós vemos aqui, mas existe razão no mitos, nos mitos? Vocês acham que existe razão nos mitos? Não seria também a racionalidade um mito moderno disfarçado? Será? Eu trouxe aí uma imagem, eu acredito que boa parte de vocês ou alguns já viram, Essa imagem na internet, já assistiram esse desenho, que é um desenho baseado em mito. Em mito. Vocês veem aí que esse desenho ele é baseado 100% no mito, que é os Cavaleiros do Zodíaco. Então, a pergunta é: existe razão nos mitos? Não seria também a racionalidade hoje um mito moderno disfarçado? Então, a gente acredita que o mito possa ser, pode existir, pode existir sim a razão no mito ou não. Assim também como o mito de hoje, ele pode, aliás, assim como a ciência de hoje, ela pode estar disfarçada. Pode dar lugar ao mito, um mito, a racionalidade sendo uma fonte de mito, só que de forma disfarçada. Certo? Então, o que é que podemos dizer, O mito, na realidade, ele estava mais voltado ali para
a zona urbana, ou rural, né? Vamos dizer, né? Zona urbana, é rural, da antiga Grécia, né? Da antiga Grécia. Já já as polis não acreditavam muito no mito, né? Devido à questão na cidade, na grande cidade, as polis, como nós já estudamos, elas terem surgido ali novos conceitos, que nesse caso foi a filosofia. Certo? Vejamos aqui, ó. O mito estava, né, a serviço dos interesses da aristocracia rural, ou seja, aquele povo que herdava aquelas grande quantidade de terra, aquele povo que, certo, tinha ali e tinha muito terreno. O mito estava mais ali na zona rural, vamos dizer. Já esse mito, ele não atendia os interesses da aristocracia ateniense, ou seja, da cidade, surgindo assim o pensamento racional ligado às polis. No mundo contemporâneo, né, não estaríamos o pensamento tecnicista, ou seja, as técnicas de hoje, né, tanto as técnicas quanto as ciências, a serviço do capital. Essa é uma pergunta, né? Vou ler a pergunta completa aqui, né? No mundo contemporâneo, não estariam o pensamento tecnicista e a ciência a serviço do capital e das elites que financiam a produção do conhecimento científico? Ou seja, tanto as técnicas, o pensamento tecnicista e a ciência a serviço do capital, porque nós vivemos hoje uma sociedade capitalista e também os interesses das técnicas, as ciências, todas elas procuram ali, né, agradar, segundo aqui nós podemos, é uma pergunta, né? Nesse caso, será que a ciência, será que as técnicas procuram agradar e satisfazer a necessidade do capital e também das elites que financiam a produção do conhecimento científico, né? Enquanto o mito estava ali para satisfazer os interesses, né, da aristocracia rural e não interessava a aristocracia ateniense, hoje, certo? Hoje tem-se essa pergunta: será que a ciência, será que o conhecimento técnico não está aí simplesmente para agradar, para fazer a vontade do capital e também da elite, né? Ou das elites que financiam a produção do conhecimento científico? Continuando aqui, nós temos o homem moderno, né? Assim, o mito antigamente, né? Vamos fazer essa observação. Antigamente as pessoas olhavam o mito e iam, né? O homem moderno hoje continua ainda a se mover em direção a favor, né? Ou em direção a um valor que o apaixona e só posteriormente é que busca explicá-lo pela razão. Ou seja, hoje a pessoa vai, o ser humano hoje, dentro da modernidade, né, ele vai em frente, sem se importar com explicação científica ou não, com razão ou não, certo? Mas quando ele obtém, aí ele procura explicar, certo? Então, o que acontece, né? Entende-se, pois, que o mito manifesta-se por meios de elementos figurativos, enquanto o logos utiliza-se de elementos racionais. Na figura, né, que eu mostrei anteriormente, ali daquele desenho, que eu acredito que muitos de vocês já assistiram, né?
que é os Cavaleiros do Zodíaco, ele são figuras. O mito ele vai muito por questão de elementos figurativos, por exemplo. Acredito que você ouviu falar do Hércules, né? A história de Hércules, dentre outros, a história de Zeus, que seria o pai de Hércules, entre outros, né? Que existe hoje no nosso Brasil. Aqui nós temos a cultura, o mito da Iemanjá, nós temos do Saci Pererê, certo? Que está dentro da nossa cultura, e que na realidade isso faz parte da mitologia brasileira, da mitologia indígena. Enquanto o mito olha a questão dos elementos figurativos, o logos, ou seja, a ciência, o estudo, ele vai mais pelos elementos racionais, aquilo que pode ser explicado. Então vejamos. A partir de uma releitura, percebemos que o iluminismo, né, que antes nós estudamos, o iluminismo, não deu conta nem mesmo de realizar a tarefa de que se propôs. No caso, iluminar as trevas da ignorância. Por isso surgiu o iluminismo, para libertar o povo, né, daquele conhecimento que se tinha, que era um mito. Não, era a mulher ali de Zeus, e assim surgiu ali os deuses do Olimpo, certo? Que tudo teve origem ali no Cronos, o grande deus grego, né? Que também foi matado por Zeus, um dos seus filhos, não me falhe, um dos seus 7 filhos. Os pensamentos do iluminismo veio para isso. E o iluminismo também, ele surgiu numa época em que, né, aliás, ele surgiu com a finalidade de iluminar, segundo os seus fundadores, segundo a doutrina, segundo o conhecimento desse ramo do conhecimento, que ele surgiu para libertar o povo da igreja, certo? Porque na época do iluminismo, né, surgiu porque a igreja crescia bastante, e para eles viam que as manifestações, que a religião das pessoas seria entendida simplesmente como fantasia, certo? Ou seja, religiões como o judaísmo, o catolicismo e outros eram fantasia, coisas da imaginação do ser humano, né? Era isso que eles acreditavam. Então, nesse caso, veio o iluminismo para iluminar, né, as trevas da ignorância. Então, se nem isso ele não conseguiu, que até hoje, né, nós temos aí vários mitos, eles não conseguiu, né, não conseguiu desfazer os mitos, né? Quanto mais dissolver os mitos e anular a imaginação. Eles queriam prender a mente das pessoas apenas de um pensamento da racionalidade, certo? Deixar de lado fé, deixar de lado crença, costume, tradições, mas olhar apenas com uma visão, né? No caso, a visão científica mais voltada, sabendo que a ciência tem várias ramificações, tem várias, vamos dizer, linhas de pensamento. Então, aqui nós temos a nossa atividade, né? Porque a atividade, ela é uma atividade pesquisada. Você vai pesquisar e responder essas perguntas. Por que o homem contemporâneo ainda utiliza mitos no seu cotidiano? Por que vocês acham, né? O mito. Faça uma pesquisa sobre alguns mitos dos super-heróis. Superman, Batman, que é o Homem Morcego, isso aí tudo é mito, né? Tudo é mitologia. Não sei se vocês já assistiram o filme A Guerra Infinita, né? Que tem aqueles super-heróis ali da Marvel. Tudinho ali, boa parte deles ali são mitos, certo? Que não existiram, né? Até aquele lá, o mais forte lá, eu esqueci o nome dele aqui. Mas, certo? Ali tem o Thor, que também é um mito. Vocês façam uma pesquisa sobre alguns mitos dos super-heróis que são divulgados pelos meios de comunicação. Certo? Aí vem,
qual a relação destes mitos pesquisados com as ideologias presentes na sociedade capitalista, né? Ou seja, por que a sociedade capitalista baseia-se propriamente dito na ciência, mas mesmo assim usa, certo, esses mitos que o iluminismo lutou tanto para dissolver, para acabar, para anular, né? Então, faça essa atividade, tira uma foto da resposta e manda para mim. E bons estudos. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição.